Hello, students do nono ano. Aqui é a Teacher Delziene. Vamos para o caderno base 3, inglês 1, página 102 a 105. Então, vamos começar nossas atividades observando as frases abaixo e respondendo as questões. Mas antes falaremos sobre as habilidades e os objetivos dessa unidade. Queremos trabalhar com o modo inteligível, as formas verbais condicionais, if clauses, causas, futuro will, tempo futuro, identificando recursos de persuasão utilizados nos textos publicitários e de propaganda com elementos de convencimento. Tá? Então, iremos identificar argumentos principais e evidências aparentes. São as habilidades e os objetivos desta unidade. Vamos observar as frases abaixo para responder as questões. Então, a questão 1. I eat eggs for breakfast. She eats eggs for breakfast. Na 2. I study at the public school. She studies at public school. Na 3. They go to school by bus. He goes to school by bus. Na 4. The water. It freezes at 0 degrees. Na 5. I don't play soccer. I play water polo. He doesn't play soccer. He plays water polo. Observem nessas frases as diferenças do tempo verbal, tá? Toda vez que aparece S, IES, ES nos meus verbos, todos eles estão na terceira pessoa do singular do tempo presente, simple present. Tá? As demais pessoas, o verbo permanece na forma original, que nós falamos no presente simples. Tá? Então, todas as frases, estão desta forma. Mesmo na forma negativa, o auxiliar don't e na terceira pessoa o auxiliar doesn't. Então, essas são as regrinhas do simple present. Observem o que se pede agora nas questões. Na língua inglesa, utilizamos o presente simples em diversas situações, seja para expressar uma atividade rotineira ou falar fatos gerais. Utilizamos esse tempo verbal na formulação de frases condicionais. Tema a ser estudado neste caderno. A letra A. Conforme você pode observar os verbos flexionados de acordo com os pronomes que eles acompanham. Os pronomes pessoais I, he, she, it, we, you e they. Com base nessas informações, complete a regra abaixo. Então, a conjugação terminada em S, ES e ES deve ser utilizada no final dos verbos no presente simples, caso os verbos estejam acompanhados os pronomes. Quais são os pronomes que eu acompanho esta terminação conjugal aqui? Acabei de citar aqui em cima. Então, só observar e colocar os pronomes corretos. Quais são os pronomes aqui citados? Então, observem aqui, I, he, she, it, we e they. Qual destes acompanham a terminação citada aqui em negrito? Letra B. Siga os exemplos abaixo para completar o quadro a seguir com a conjugação dos verbos na terceira pessoa. Regra geral, acrescento S. Verbos terminados em consoante mais Y. Então, eu tiro o Y e acrescento I no lugar do Y e depois ES. Verbos terminados em O, SH, CH, X e SS, eu acrescento ES ao meu verbo. Então, olha como fica. Work, works. Study, terminou em Y, precedido de consoante. Então, eu tiro o Y e ponho IES. E, terminado em O, ou SH, ou CH, X ou S, eu acrescento ES.
Então, vocês vão fazer a mesma coisa com os demais verbos. Observem como estão escritos os verbos e acrescente as terminações aos verbos. As frases na letra C do exemplo 5 encontram-se na forma negativa. Então, quais são as frases? I don't play soccer, he doesn't play soccer. Então, vocês irão observar que o auxiliar don't e doesn't, juntamente com o verbo na frase, forma a base sem o to. Então, nós não usamos a partícula to quando usamos auxiliar, don't ou doesn't. Os verbos variam de acordo com o pronome com o qual concordam. Com base nessas informações, complete as frases abaixo. Então, usamos don't com quais os pronomes? Usamos doesn't com quais pronomes? Então, lembra lá? Qual destes pronomes aqui? I, he, she, it, we, you ou they? Eu vou utilizar com don't ou com doesn't. Lembrando que doesn't é na terceira pessoa do singular. Continuando, vemos uma letra de uma música Count on Me, de Bruno Mars, para responder a questão 2 e 3. Count on Me, Bruno Mars. Vocês vão fazer nesta questão a tradução da letra da música como atividade complementar no caderno e vão mandar no meu e-mail a tradução desta música. Tá? Então, vocês vão observar as cláusulas if, se, I will. Will indica que o meu verbo está no futuro. Tá? Então, observem essas frases, tá? Para poder traduzir corretamente a questão verbal. Cláusula if, cláusula will, futuro. Depois que vocês fizerem a tradução da música, vocês irão responder as questões. A partir da leitura e observação da letra da música acima, responda. Você já conhecia ou já tinha ouvido essa música? Você gostou dela? Por quê? Então, vocês vão procurar aqui, ó, tá vendo? Tem um linkzinho aqui. Vocês vão colocar este link, tá? No Google e ele vai direto para a música, a letra da música. Então, vocês vão, quem não conhece, vai ouvir a música e depois respondê-la. Letra B. Os textos em inglês sempre apresentam palavras-chave, ou seja, palavras que são fundamentais para a compreensão do sentido global ou específico, com a ajuda de um colega, familiar, o dicionário online, Google Tradutor, dicionário, Dictionary, né? E o professor aqui, depois fará a correção, escreva as traduções da palavra abaixo. Então, essas palavrinhas aqui, tá? São alguns verbos, algumas expressões que estão na letra da música. Por isso que eu pedi primeiro a tradução da letra da música, para depois vocês encontrarem a resposta das palavrinhas que estão aqui no exercício B. Letra C. Qual é o assunto discutido na música? Então, a música tem uma versão aí que tem um assunto primordial. Qual é o assunto da música? Por isso, a tradução da letra. Letra B. A frase If you ever find yourself stuck in the middle of the sea, I will say the word to find you. Pode ser traduzida como? Então, lembre-se que quando eu traduzo ao pé da letra, às vezes nem sempre está correto. Então, você vai tentar organizar a ideia desta frase. Lembrando-se que if é uma cláusula se, né, condição. I will indica futuro. Então, uma condição que poderá acontecer. Tá? E o terceiro exercício, tá? Vocês irão olhar a música do Bruno Mars, tem diversas frases condicionais que usa essa frase if, condição, ou seja, apresenta condições para que algo aconteça. Há diversos tipos de condicionais na língua inglesa e cada um dos tipos utiliza tempos verbais diferentes.
Todas as frases condicionais podem ser divididas em condição e resultado. Observe o quadro abaixo, complete as lacunas de condição e resultado da letra da música e depois complete a regra geral e uso da primeira condicional. Então, vocês farão o quê? Completarão o quadro onde está em branco aqui, faltando. Então, qual é a condição que falta aqui para essa terminação dessa frase? Então, o que vem antes dessa frase? Tem que ter um if para ter essa resposta. Aqui, eu tenho if you ever find yourself lost in the dark and you can't see. Qual é a frase que terminaria? Qual é o futuro aqui? I will can. Então, if you were tossing and you're turning and you just can't fall asleep. Então, qual é a condição, o resultado final? Every day I will remind you. Então, aqui I will. Então, tem uma condição. If, qual é a frase que completa aqui? Tá? Então, todas essas seria if, mais o verbo no. Qual é o tempo verbal aqui? Dessas frases aqui. Qual é o tempo verbal? Presente, passado, futuro, condicional. Qual é o tempo verbal aqui? E aqui, I will. Qual seria? Mas qual é o verbo? Qual é o que eu uso? Forma a base do verbo principal. O que eu uso aqui, tá? Então, esta aqui é a nossa atividade até a 3 do nosso inglês 2, da primeira parte do caderno base 2.